nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Seja muito bem-vindo a mais este episódio da Homilia Dominical. Vamos refletir hoje o 30º domingo do tempo comum. O nosso evangelho se encontra em São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste 30º domingo do tempo comum, o Senhor nos apresenta a cura de um cego, o cego Bartimeu. Cada cura que nosso Senhor realiza no Novo Testamento, além de ser uma cura física e restaurar a integridade de algum membro do corpo humano, Jesus, com cada cura física, quer mostrar uma cura muito mais profunda, que é a cura espiritual, que ele veio realizar em todos nós. Neste caso, a cegueira espiritual que envolve muitos de nós. Mas interessante observar a primeira leitura, que nos relata justamente a volta do povo de Israel depois do exílio. O profeta Jeremias narra a volta deste resto de Israel. Ou seja, nós sabemos que o povo de Israel foi dominado e levado em exílio por diversas vezes. E o Senhor mostra, através do profeta, o quanto o povo volta feliz e alegre após um grande tempo de angústia. E este resto, de Israel nada mais é do que cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes, ou seja, volta do exílio um pequeno resto, ou seja, pessoas que voltam com alguma debilidade, pessoas que não voltam 100% com vigor. Isso para nós nos mostra algo muito importante, que quando pensamos hoje na nossa civilização atual, nós pensamos também em muitos homens e mulheres feridos, fracos, mas que têm a esperança de que Deus os tirará daquela situação. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos debilidades, todos nós temos pecados, vícios, mas não podemos perder a esperança de que o Senhor nos tirará, nos livrará e nos conduzirá à terra prometida. Porque Ele veio justamente para sanar essas fraquezas. Quando pensamos que saímos, por exemplo, de algum lugar com o vigor físico, com a plena integridade do corpo e alcançamos o objetivo, podemos pensar que, no mundo espiritual, nós tenhamos conseguido isso com as nossas próprias forças. Por isso que esse pequeno de Israel que volta ferido, volta com as suas debilidades, para mostrar que quem salva o povo é Deus. Quem tira o povo do exílio e retorna à terra prometida é Deus, não é o povo. Mas sempre é a graça e a força de Deus. Por isso, quando nós olhamos
para as nossas fraquezas, pobrezas pessoais, também para as fraquezas e problemas eclesiais, podemos ter a certeza de que Deus não nos abandona. Deus nos chama. Ele é a nossa defesa. Como diz o Salmo, se caminhamos muitas vezes chorando entre lágrimas, semeando entre lágrimas, ceifaremos com alegria. O Senhor é a nossa sorte. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele vem para nos resgatar, Ele vem para nos libertar e nos dar a salvação plena, a integridade plena. Mas aquilo que outrora no Antigo Testamento foi um relato histórico de pessoas com debilidades que voltaram pela mão de Deus à Terra Prometida, nós temos agora no Evangelho uma cura física, mas com um sentido muito profundo. Olhamos para Bartimeu, um cego que está à beira do caminho. Ou seja, ele era um mendigo. Bartimeu significa filho do Timeu. Era um homem que estava ali, com uma debilidade, cego, que não tinha mais relevância alguma para a sociedade. Por isso, estava à beira do caminho. Aos olhos de muitos, ele era um amaldiçoado por Deus. Estava pagando algum pecado de seus pais ou dele mesmo. Mas Jesus vem para mudar completamente isso. Porque no cego Bartimeu está cada um de nós, a humanidade, que vivia às margens de Deus, que vive às margens de Deus, que estava longe de contemplar a luz da graça, a luz da ressurreição, a luz da esperança, da vida eterna, a humanidade que estava perdida na escuridão do pecado e da morte. Por isso, Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Bartimeu, ele vê Jesus que passa e não perde tempo. Santo Agostinho dizia, eu tenho medo do Cristo que passa. Porque ele passou e Bartimeu teve a ousadia de fazer uma profissão de fé. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É preciso não perder a chance. É preciso gritar, não deixar Jesus passar pelo caminho da nossa existência. Por isso que esta oração de Bartimeu é uma jaculatória que todos nós podemos fazer todos os dias. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Repetidas vezes. Os monges ortodoxos orientais fazem isso repetidamente, fazendo essa jaculatória. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E por mais que os outros nos impeçam de chegar até Jesus, nós não podemos perder a chance e a oportunidade. Devemos estar sempre atentos e buscar chamar a atenção de Jesus, porque o grito de Bartimeu é um grito e uma proclamação de quem tem fé. O mundo quer nos repreender, o mundo quer nos afastar de Jesus que passa, como aqueles homens quiseram repreender o cego, mas ele gritava mais alto e com mais insistência. Apesar da multidão, do empurra-empurra, da gritaria, Jesus conseguiu ouvir o grito do cego e pediu, chamai-o. E ele não pensou duas vezes, ele largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Bartimeu foi muito esperto, ele largou a sua vida velha, sua vida passada. Aquele manto representa isso. Por quanto tempo ele ficou debaixo daquele manto? E Bartimeu lança esse manto para longe, ou seja, abandona a sua vida velha, deixa tudo e abraça-se com Jesus, corre até Jesus. Na carta aos Hebreus, São Paulo vai nos dizer, também nós, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, ou seja, esse manto, corramos com perseverança para a corrida que nos é proposta, com os olhos fixos naquele que é o autor e realizador da nossa fé. E o que Jesus faz com esse pedido? Ele vai até Bartimeu e extrai dele esse pedido e diz, o que queres que eu te faça? Jesus, ele não vai curando logo, mas ele quer a nossa participação. Ele sabe do que aquele cego precisava,
mas ele quer que Bartimeu diga: o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: Mestre, que eu veja. Domine ut videam. Senhor, que eu veja. Esta oração, meus irmãos e irmãs, tem que ser uma oração nossa. Senhor, que eu veja. Veja o quê? Veja realidades que eu não estou conseguindo enxergar. Veja o mundo sobrenatural. Veja a solução de problemas que eu não estou conseguindo solucionar. Veja a situação da minha família, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Que eu consiga enxergar os problemas da minha empresa e como resolvê-los. Que eu consiga ter olhos sobrenaturais para ver o mundo espiritual, o mundo da fé. Olhar esse mundo como uma totalidade e não como uma parte. Essa oração significa tanto. São José Maria fazia essa oração sempre. Domine ut videam. Senhor, que eu veja. E Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Este deve ser o nosso pedido. E para isso, é preciso sempre nos reconhecermos necessitados. Senhor, eu sou cego do caminho. Cura-me, eu quero te ver. Não podemos carregar dentro de nós uma soberba, uma autossuficiência que nos impede de chegar até Jesus. Nós nos reconhecemos como fracos, cegos, humildes, pecadores, aleijados, surdos, mudos, enfim. Reconhecemos a nossa fraqueza porque é a nossa fraqueza que, com humildade, mostrarmos a Jesus vai nos aproximar dele. É a nossa fraqueza. Se aquele homem não fosse cego, ele não teria tido esse contato íntimo com Jesus e não teria seguido depois ele pelo caminho. Esse cego, agora que foi iluminado, pode seguir Jesus pelo caminho como discípulo, indo com ele para Jerusalém, para lá ver ele morrer e também ser testemunha da ressurreição. Podemos pensar o quanto Bartimeu seguiu o caminho dos discípulos, o quanto foi um homem de fé que foi tocado por Jesus. E também nós, meus irmãos e irmãs, deixemos de lado o manto do nosso pecado, os fardos que nos aprisionam e corramos ao encontro de Jesus, para vermos o rosto dele, para vermos nosso Senhor, ver como ele se apresenta realmente a nós e quer nos curar. E façamos esse ato de fé, reconhecer quem ele é e pedir que nos cure. Senhor, a tua igreja peregrina no mundo é um povo de pobres, de frágeis seres humanos, mas confiamos em ti. Não queremos colocar nossas forças ou esperança no nosso prestígio, ou nas riquezas, ou nos amigos poderosos e nos elogios do mundo. Não. Tu somente és nossa força. Salva-nos, Senhor. Reúne-nos, Senhor. Ilumina-nos, Senhor. Dai-nos a graça de reconhecer que somente na tua luz podemos ver a luz. O mundo chama a luz, sabedoria e esperança a coisas que são inaceitáveis aos teus olhos. Senhor, abre nossos olhos para caminharmos na tua luz até a cruz, até a ressurreição, até a vida. E, Senhor, arranca-nos da nossa cegueira. Amém. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.